Graça e paz, querida, amém? Glória a Deus. Quantos estão alegres? Está com seu coração alegre nessa noite? Olha para o teu irmão e diz assim: eu estou muito alegre. Mas aí a gente vê aqui. Glória a Deus. É bom, irmãos, nós estarmos assim na presença do Senhor. Vamos adorar mais um pouco. Glória a Deus. Eu acredito que Deus vai levantar o profético nessa noite. Amém? Tem uma palavra do coração de Deus. Eu acredito que Deus vai levantar o profético. Irmãos, o profético nasce em meio à adoração. O ministério profético, ele vai nascendo em meio à adoração. Você vai adorando e o ministério profético vai nascendo. Amém? E ele vai nascendo ali. E você sabe para que é o profético? O profético é para abrir caminho para o apostólico. Só o profético pode abrir o caminho para o apostólico. E a igreja precisa andar em dois fundamentos: o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. São dois fundamentos que a igreja precisa andar. E nessa noite eu acredito que Deus vai soprar um vento assim na gente, para despertar esse ministério profético em algumas pessoas que estão aqui. Porque esses profetas, eles precisam abrir o caminho para o apostólico. Você sabia que o apostólico, ele só está esperando os profetas abrir o caminho? Os profetas vêm, abrem o caminho e o apostólico vai e estabelece naquele local. O que é isso? É o seu coração. Está com seu coração preparado para receber de Deus, para receber do Senhor, para ser ministrado pelo Senhor. Amém? Então diga para o seu irmão: Deus vai te pegar. Diga assim: você não está acreditando, mas Ele vai te pegar. Pode falar para Ele mesmo. Diga: Deus vai te pegar. Diga assim: se não já te pegou, mas Ele vai pegar, irmãos. Deus vai nos levar a um nível mais alto. O que Deus quer na realidade, irmãos, é nos trazer para o caminho da adoração. Amém? Trazer você, em trazer cada pessoa que está aqui a adorar a Ele. Quantos acreditam que a voz profética vai ecoar? Quantos acreditam que Deus vai lhe usar como um profeta? Sabe para que serve um profeta? Você sabe para que serve um profeta? Se você não sabe, você vai aprender agora, nessa noite, para que serve um profeta. Uma pessoa que é um profeta de Deus. Por isso que ele tem que ser um adorador. Uma vez Israel estava passando por uma crise, a cidade de Israel, e tinha um rei chamado rei Josafá. Esse era um rei adorador, um rei que adorava a Deus. E Israel estava enfrentando uma grande crise, uma guerra. Israel estava enfrentando, e Israel precisava vencer essa batalha. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui. Pode ser que você entre nesse, isso pode ser que se dá com você. Muitas vezes você pode estar passando alguma crise dentro de você mesmo. E você precisa vencer algumas guerras que só você pode vencer. E ninguém pode fazer nada por você. É uma batalha sua. E só você tem condição de vencer essa guerra. Então você vai ter que aprender e compreender e entender esse ministério. Porque esse ministério profético, ele vai te ajudar. Ele vai vir para te colocar, para abrir o caminho para você vencer as batalhas, vencer as guerras. É Ele que vai abrir o caminho. Mas o ministério profético, ele funciona em meio à guerra. Então o rei estava para vencer essa batalha, mas ele precisava consultar a Deus. Ninguém vence uma batalha dentro de si sem Deus. Nós precisamos de Deus. Então o que todos vocês precisam aqui
E nós que estamos aqui, é unicamente de uma pessoa: Jesus. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus. E só Jesus pode solucionar, resolver, restaurar todos os seus problemas. Só Ele pode fazer isso. Então esse rei precisava vencer essa batalha e essa guerra. Aí ele manda chamar uma pessoa. Ele procura uma pessoa para o instruir, para dar uma instrução para ele de como vencer essa batalha. E não tinha ninguém. Aí ele se lembrou que existia um profeta chamado Eliseu. O que é isso? Um homem que representava Deus na terra. Existia um homem que tinha intimidade com Deus e que conhecia quem era Deus. E o rei precisava vencer essa batalha. E ele mandou consultar, o rei Josafá mandou consultar a esse Deus. E aí foi através desse profeta chamado Eliseu. E quando eles chegam na casa de Eliseu ali, e que os reis chegam ali, o rei leva mais 2 reis com ele. Eram 3 reis. E quando os reis falam com Eliseu, que ele fala com Eliseu, Eliseu diz assim: por causa de tu, ó rei, não por causa desses 2 reis. Porque os 2 reis, os outros 2 reis que estavam com o rei Josafá, eles não honravam o Senhor. Eles não eram fiel ao Senhor. Mas Josafá era fiel ao Senhor. Aí o profeta diz: por causa de ti, o rei Josafá, por causa de ti, e conhecendo a pessoa que tu és e o adorador que tu és, nós vamos solucionar. Deus vai solucionar o teu problema, vai resolver o teu problema. Ele disse: chama um tangedor. E quando ele chamou um tangedor, é um arpista que toca, esse arpista começou a tocar e a adorar a Deus. Em meio a essa adoração e esse louvor, Deus veio e se apresentou para o profeta Eliseu e deu a direção para o profeta do que o rei deveria fazer. Só para você entender, é em meio à adoração que a voz profética é ecoada. Então, se você entender hoje como igreja e você começar a adorar o Senhor, uma voz profética virá para você. Você pode estar preparado que uma voz profética virá para você. Ela virá diretamente para você. E eu não sei, para receber ou para solucionar alguma coisa na tua vida, alguma causa que você precisa resolver, eu não sei, mas uma voz profética vai ecoar para você quando você entra em meio a uma adoração. Mas deixa eu te explicar. Existem os tipos de adoração que você deve adorar o Senhor. Nós adoramos ao Senhor com a música, adoramos ao Senhor com o instrumento, adoramos ao Senhor com as nossas palavras, adoramos ao Senhor com tudo isso. Mas nós também adoramos ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Quem está entendendo? Nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas. Nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos. Tudo é uma adoração a Deus. Tudo é um sacrifício em oferta de adoração ao Senhor. Então, quando você dizima, quando você oferta ao Senhor, você está adorando a Ele. E deixa eu te dizer uma coisa: e você vai estar honrando o Senhor. E a única pessoa que é digno de honra e de glória é o Senhor. Amém? Então você tem que entender a importância de dizimar e ofertar. Você não pode esquecer disso. E as pessoas têm medo de falar sobre isso. Eu não tenho medo de falar sobre isso. Primeiro, porque não é para mim, é para o Senhor. Então eu não tenho medo de falar para você que você, a partir de hoje, você tem que entender que você tem que ser um dizimista e um ofertante. Você tem que devolver exatamente o que não é seu, o que não pertence a você. E você tem que trazer as ofertas como uma adoração ao Senhor, para Deus rasgar os céus sobre sua vida, para você ver os céus de Deus se abrir sobre sua vida. Por quê? Porque a oferta, ela é uma honra.
Então não tem como eu honrar a um rei. Eu não posso me apresentar diante de um rei com as minhas mãos vazias. Se eu entendo que Jesus é Senhor, se eu entendo que Jesus é Rei, eu devo dar a honra a Ele. E a honra que eu tenho que dar a Ele é com a minha oferta. A minha honra não é palavra, não é dizer que eu amo, que eu quero. Não, a minha honra ela tem que ser uma expressão de gratidão a Deus pelo que Ele fez por mim. Amém? Então eu quero ensinar isso a vocês nessa noite. Por que eu quero ensinar essa chave? É essa chave que destrava você dentro do reino de Deus. E as pessoas muitas vezes não querem falar, mas você vai aprender nessa noite. O que é que destrava a minha vida? O que é que destrava a minha vida? Uma oferta ao Senhor, uma honra ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe, mas eu vou falar para você nessa noite. 2 coisas o Senhor quer de você. 2 coisas o Senhor exige das pessoas. Amém? Eu não estou fazendo dízimos e ofertas, meus irmãos. Eu estou pregando. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu já estou pregando, não estou fazendo dízimo e oferta. Porque eu acredito que quando eu terminar essa pregação, você não vai saber mais o que é que você vai fazer. Uma unção vai vir sobre você. Uma unção especial. Deus vai pegar você nesse ambiente. Pode ficar preparado que Deus vai te pegar e vai fazer coisa sobrenatural com você nessa noite. Quando eu encerrar isso aqui, quando eu terminar essa palavra que o Senhor me deu, esse peso dessa glória que está no meu coração, para ministrar para você nessa noite, Deus vai mudar a tua vida. Estou falando com isso com quem, pastor? Com mudando? Não, com você que já entende e que sabe quem é o Criador dos céus e da terra. Amém? Então você vai aprender um princípio hoje da própria palavra de Deus que você não tem aprendido e que as pessoas não têm ensinado a você. E você precisa aprender hoje esse princípio da palavra de Deus. E eu, como ministro do reino de Deus, eu não posso deixar você sair daqui sem entender isso, sem compreender isso. A força de uma palavra é quando ela é colocada em prática. A palavra só tem força na minha vida quando eu ouço e a pratico. Eu tenho que ouvir e tenho que praticar. Aí ela funciona. A palavra gerou um efeito na minha vida. Ela vai transformar a minha vida. Como, pastor? Quando eu ouço, entendo e pratico. Eu ouço, eu entendo e eu pratico. E quando eu pratico, o poder de Deus vem sobre a minha vida e transforma a minha vida. Quando você pratica a palavra, o poder de Deus vem sobre você, transforma você e você recebe essa unção, essa mudança, essa transformação diretamente do Pai para a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, existia, preste atenção como é que um rei deve ser honrado. Porque aqui, muitas vezes, muitas pessoas têm Jesus como um profeta. E muitas religiões que tem aí ensinam Jesus que Jesus é um profeta. Para Maomé, Jesus é um profeta. Todos eles pensavam que Jesus era um profeta. Mas eu quero te dizer uma coisa para você entender. Jesus é um rei. Jesus é um rei. Por isso que ele veio com um reino. Então ele é um rei. Ele foi usado como um profeta, mas ele é um rei. Ele é um rei e ele é um senhor. Então, para você entender, ele é um rei e ele é um senhor. E nós devemos entender isso. E você sabe quem entendeu isso? Quando Deus envia Jesus nessa terra, e que Deus pega um verbo, ou uma palavra, que estava lá na eternidade. No livro de João, capítulo 1, verso 14, diz que o verbo é igual a palavra, ou a palavra se fez carne.
e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a Bíblia diz: cheio de graça e de verdade. João 1,14. Deus, o Pai, pega a palavra dele, torna carne humana aqui e envia para aqui, para essa terra. A palavra se faz carne, ela se faz carne, ela se fez carne, ela habitou entre nós, na pessoa de Jesus. Ela habitou aqui entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, do único filho que representa o Pai, Deus, aqui nessa terra. Então deixa eu te dizer, quando Jesus andava nessa terra, ele representava Deus nessa terra. Quando Jesus caminhava nessa terra, Deus estava caminhando nessa terra. Então Deus se humilhou a chegar ao ponto de se igualar, igual a mim e a você, na questão de humilhação, de carne humana. Ele se fez carne, ele veio aqui e ficou aqui. 3 reis, quando soube que o Messias viria, 3 daqueles reis, quando soube disso, quando entendeu que o Messias viria, Deus deu um sinal para esses 3 reis. Esses 3 reis eram 3 reis do Oriente. Era povo que não era de Jerusalém, de Israel, da nação de Israel. Era povo distante, reis distantes. Todos esses 3 reis sabiam que um rei viria, que um rei iria se manifestar. E eles reconheciam que esse era o rei dos reis, que ia se manifestar. A Bíblia diz que quando Jesus vier, para você entender, no livro de Apocalipse, ele diz que ele virá num cavalo branco, com a espada de 2 gumes, um manto salpicado de sangue. Ele virá com um manto salpicado de sangue, e na sua coxa direita estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. Jesus é Rei. Está dando para vocês entender? Jesus é Rei, Jesus é Senhor. Então, para você entender, Jesus é dono da sua vida. Você é um súdito do reino. Ele tem autoridade sobre você. Ele tem domínio sobre a sua vida. Ele é Senhor sobre a sua vida. Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele é digno de honra. Você deve honrá-lo. Amém? Você deve dar a honra a quem é devido. Você deve dar a glória a quem é devido. Por isso que a voz profética tem que ecoar no nosso meio. Por quê? Porque nós temos que voltar. Os profetas são pessoas que volta toda uma nação, ou todo um povo, ou tira um povo, ou uma nação da idolatria, ou da adoração a outros deuses, e converge essas pessoas para a adoração a um único Deus verdadeiro. Então o que é que você está aprendendo nessa noite? Deus está abrindo os teus olhos e te ensinando que toda honra tem que ser dada a Ele, que toda glória tem que ser dada a Ele. E você vai entender a partir de hoje que você deve honrá-lo. E ninguém chega na presença de um rei para honrar esse rei sem presentes, sem nada. Diga para o seu irmão: ninguém chega
na presença de um rei de mãos vazias. Você chega? Não se apresenta na presença de um rei de mãos vazias. Se apresenta na presença de um rei com uma oferta. O que é isso, pastor? Para você entender. Deus vai destravar a sua vida hoje aqui. Deus vai mudar toda a trajetória da sua vida hoje, e você vai entender o que Deus quer. A única coisa que Deus quer na sua vida hoje, você vai entender. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Malaquias. No instante nós vamos continuar adorando o Senhor. Quem está entendendo? Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, verso 6. Eu acho que você nunca leu. Todas as vezes que a gente ia ler o livro de Malaquias, as pessoas se lembravam logo de a parte dos dízimos e das ofertas. Eu não quero falar agora sobre dízimo. Amém? Eu quero que você aprenda um princípio chamado honra. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, você tem que aprender um princípio, meu irmão. Diga, você tem que aprender um princípio. Diga assim para ele, chamado honra. Diga assim, honre o seu rei. Diga, o seu rei espera a honra e a glória que é devida para ele. Amém? Nós temos que honrá-lo. Preste atenção aqui. Malaquias capítulo 1, verso 6 diz assim: ora, o filho deve honrar o pai. Amém? E o servo, o seu senhor. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Assim diz o Senhor, que você deve honrá-lo. Eu sou filho. Você sabe qual é a resposta de Deus para mim? A pergunta: me honre. Você é filho de Deus. Deus está dizendo para você: me honre. Diga para o seu irmão, você deve honrar o pai. O filho deve honrar o pai. E o servo, o seu senhor. Quem é servo de Cristo? Você se declara um servo de Cristo? Deve honrar o seu senhor. Amém? Deve honrar o seu senhor. Eu sou filho, você é filho, deve honrar o Senhor. Eu sou servo, devo honrar o Senhor. Eu estou falando isso para vocês nessa noite para cair a ficha. E essa fortaleza na mente do povo que se declara filho de Deus, ela cair em nome de Jesus. Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus está interessado na honra. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com você. Deus não se preocupa com as coisas que acontecem com você, Deus se preocupa com você. O pai se preocupa com o filho. O pai quer receber a honra do filho. O pai quer que o filho o honre. O servo quer que o seu senhor, quer que o servo o honre. Então a gente precisa compreender isso nessa noite e entender que o Deus que nós estamos servindo, Ele é nosso Pai. E que nós somos filhos. E que Ele quer
que eu o honre e que você o honre. Todos nós devemos honrá-lo. Todos nós devemos honrá-lo, o Senhor. E a honra a um rei, você tem que entender, quando nós honramos um rei vai também nos honrar. Porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Se você honrar o rei vai lhe honrar. Não significa que nós temos que honrar o rei. E aí ele diz assim, irmãos, preste atenção aqui. Ele diz: ora, o filho deve honrar o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra que é devida? Vamos parar a igreja para analisar. Deus está dizendo: se eu sou pai, você acredita que Deus é pai? Porque todo mundo chama Deus de pai. Chama ou não chama? Ele está dizendo: onde está a minha honra? Eu não sou pai? Onde está a minha honra que é devida? Diga para o seu irmão: a honra é uma dívida sua. Diga: você tem que pagar. A honra é uma dívida. A honra é devida para o pai. Nós temos que honrar o pai. Irmãos, em nome de Jesus, você não está em um sistema religioso, você está num reino. Da terra, religiões, mas não tem única igreja, a igreja de Cristo. E você tem que entender, e aqui é o seguinte: você não pode defender a sua placa, porque você não está numa tribo, você está num reino. E no reino não se defende placa. Aonde se defende placa é em tribo. É em tribo que se defende placa. Diga: eu sou filho de Deus. E eu não tenho placa denominacional. Eu pertenço ao reino. Glória a Deus. Então vai cair do teu coração toda a placa denominacional. Vai ser destruído de você. Vai ser anulado da tua vida toda essa fortaleza. E você vai entrar no reino de Deus hoje. E saber que Ele é soberano. Diga para o seu irmão assim: Deus não é o Deus de evangélicos. Deus é o Deus de toda a terra. Aleluias. Deus não é o Deus dos católicos. Deus não é o Deus dos evangélicos. Deus é o Deus de toda a terra. A Ele pertence toda a terra. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele todo louvor. A Ele toda adoração. Somente a Ele. Então você vai derrubar essa fortaleza mental de que tem o seu Deus, o meu Deus, o seu Deus, o meu Deus. Não, Ele é Pai nosso. Ele é Pai nosso que estás nos céus. Ele é o Pai nosso. Amém? Então Ele está dizendo, se Ele é o Pai nosso, Ele está dizendo: onde está a minha honra? Balança teu irmão, diz: cadê a honra? Sou eu e você. Ele está falando, é comigo também. É eu e você, cadê a honra? Diga para o seu irmão: você tem honrado o Senhor? Você tem honrado o Pai? Não tem honrado, não é verdade? E Deus está pedindo para mim e para você a honra.
a honra a Ele. Então você fica aí ouvindo blá blá blá, ti, minha religião é isso, minha religião é aquilo, a minha é melhor do que a sua, a minha é isso, a minha é aquilo. Para com isso. Deus é o seu Pai. Vai manter um relacionamento com Ele e vai honrar esse Pai que está te pedindo a honra. Deixa a religião sair. Deixa a mente, essa fortaleza cair por terra. E volta-te para o teu Pai como filho e honra o teu Pai. Amém? Honra o teu Senhor. Honra o teu Senhor. Vamos prosseguir para você entender. Diga para o seu irmão, e o que é honra? Fala para ele, e o que é honra? Diga assim, você sabe o que é honra? Diga assim, daqui a pouco eu vou aprender. Diga assim, e eu vou fazer. Amém? Glória a Jesus. Aí ele diz assim, né? Aí passando para a segunda parte, ele diz: se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor? Diga para esse irmão aí, você teme a Deus? Fala para ele, você teme a Deus? Olha para ele mesmo e diga assim, você teme a Deus? Diga assim, Deus é o seu Senhor. E aonde está o temor? Quantos aqui acreditam que Deus é o Senhor? Você acredita que Deus é seu Senhor? Ele tá perguntando para mim e para você, onde está o temor? A gente diz assim, tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, aleluia Jesus, tu és meu Senhor, glória a Deus, tu és meu Senhor. Ele olha para a gente e diz, e cadê o temor? Cadê o temor? Cadê o respeito? Se eu sou o teu Senhor, cadê o respeito? Cadê o temor ao meu nome? Amém, igreja? Está entendendo? Cadê o temor ao meu nome? Eu não sou o teu Senhor, tu não disse que eu sou o teu Senhor, cadê o temor? Diga para o seu irmão duas coisas. Deus está te pedindo. Diga para ele honra e temor. Diga essas duas coisas. Mudará a tua vida. Nunca mais tu serás a mesma pessoa. No dia que tu honrá-lo e temê-lo. Tem que honrar e tem que temer o Senhor. Tem que dar honra a Ele e tem que temer o Senhor. Ele é Senhor, Ele é soberano. Amém? Ele é soberano. Ah, Deus me visitou. Ah, Deus veio com poder. Deus veio com unção. Deus está mudando a minha vida. Deus está transformando a minha vida. Amém. Mas Ele diz assim: tema o meu nome. Toda a terra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado em toda a terra. Tem que temer, irmãos. Tem que temer Yahvé. Diga para o seu irmão, tem que temer Yahvé. Ele é o Senhor dos exércitos. Tem que temer Yahvé. Tem que cair o temor na igreja. Tem que cair o temor nas nossas vidas. E nós temos que honrá-lo. Quando há temor no nosso coração, há respeito pelaquele que a gente está servindo. Quando há temor no nosso coração. Se não há temor, não há respeito. Então nós temos que entender essas coisas. E ele mesmo diz isso. Agora preste atenção, mestre, Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos, ó vós, sacerdote. Ora sois vós que
desprezam o meu nome? Questiona o Senhor dos Exércitos. Questiona quem? Os sacerdotes. Quantos sacerdotes tem aqui? Só tem 2, é? Deixa eu derrubar essa outra fortaleza que vocês não entendem. Aqui hoje é para quebrar a estrutura, derrubar a fortaleza que há na vida de vocês. Tem pessoas que vivem o tempo todo na igreja, caminhou o tempo todo e não sabe que é sacerdote. Vem para Cristo, recebe a Cristo e pensa que sacerdote é só o pastor ou alguém que está aqui em cima ministrando. Nunca foi isso. É os que estão aqui e os que estão aí. Deus não tem e nem faz acepção de pessoas. Deus vê todo mundo igual. Não existe acepção de pessoas em Deus. Então, eu estou ministrando, sou um sacerdote que estou ministrando. Você é um sacerdote que está me ouvindo. Amém? Então, Deus não me vê melhor do que você, de maneira nenhuma. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Então você vai ter que quebrar essa fortaleza dentro de você hoje. Você é um sacerdote. Amém? Você é um sacerdote. Você tem que entender isso. Por isso que Deus está falando aqui que Ele quer a honra e que Ele quer o temor nas nossas vidas. Então nós temos que entender isso. 1 Pedro, eu quero que você abra em 1 Pedro 2:9. Vocês vão me aguentar um pouquinho aí? 1 Pedro capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Essa eu não vou ler não, eu vou esperar alguns de vocês, aí ou alguma pessoa, ler aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E os ministros se preparam que a gente vai adorar com cântico, com muita adoração nessa noite. Amém? Quem vai ler? 1 Pedro 2:9. Vai ler? Para aí. Vós sois o quê? Diga para o seu irmão, você é eleito. Diga logo para ele assim, você é eleito. Amém. Pronto. O sacerdócio. O sacerdócio. O sacerdócio. O sacerdócio. Ou é só eu? É eu ou é vós? O que é que está escrito aí? Vós sois o sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real. E o que mais? Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo que você é sacerdote real, um sacerdócio real, que você é uma nação santa, que você é eleito, que você foi adquirido, que Ele te arrancou do império das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. E Ele está dizendo que você vai manifestar Ele nessa terra. Amém? Glória a Deus. Por que é isso? Porque só o Filho revela quem é o Pai. Diga para o seu irmão, só o Filho revela quem é o Pai. Diga assim, Deus te arrancou do império das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz.
Você acredita que Jesus é maravilhoso? Você acredita que Jesus está no teu coração? Você acredita que tudo está mudando na tua vida? Você acredita que tudo está transformando? Você está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida nesses dias? Não parece que é uma loucura? É ou não é? Você está entendendo algumas coisas? Você parece que é uma loucura, que tem algo diferente em você. É porque você não é mais treva, você é luz. É porque você vivia em treva e Ele, pela sua misericórdia, foi lá e tirou você das trevas e trouxe você para a luz dele. Deixa eu te dizer, e na luz você consegue ver tudo. E você estava em trevas, não enxergava nada. Treva é escuridão, ninguém enxerga nada. Então você estava em treva. O que é isso, pastor? Eu estava lá em trevas, mas a luz de Cristo entrou em mim, mudou a minha vida, transformou a minha vida. Nem eu mesmo estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida, mas a coisa está mudando para a minha vida. Algo está acontecendo na minha vida. Por que é que eu estou hoje aqui nesse lugar, nessa igreja? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Algo está acontecendo na minha vida. Algo está acontecendo na sua vida. Que algo é esse? Uma luz chamada Cristo entrou em você. E você o recebeu. Ele entrou, transformou a sua vida, está mudando a sua vida. Ele está fazendo você uma pessoa eleita, está colocando você como um sacerdote real ou uma sacerdotisa a partir de hoje, transformando toda a sua vida. E está dizendo, você agora vai ter que anunciar. Diga para o seu irmão, você vai ter que anunciar. Diga para ele as virtudes. Diga, não é a sua vida que você vai anunciar. Diga, você vai anunciar o poder de Deus. Deus te chamou, Deus mudou você, Deus transformou você, Deus te trouxe para cá, colocou em você o próprio Cristo e disse, anuncie o meu poder. O poder de Deus é Cristo em nós. Diga para o seu irmão, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga para o seu irmão, tem um poder dentro de você. Diga, tem um poder dentro de você. Diga, você não está sabendo, mas tem um poder dentro de você. Diga, há um poder dentro de você. Há alguém poderoso dentro de você, que está mudando a sua vida, transformando a sua vida, sem esforço. É Deus maravilhoso. Deus entra em nós, irmãos, e a gente não entende, Ele vem. A gente acredita e Ele entra. E Ele faz algo soberano nas nossas vidas, algo extraordinário nas nossas vidas. Diga, você não vai ser mais a mesma pessoa. Diga, se você quiser ser, continue sendo. Mas Deus está te dizendo nessa noite que você não vai ser mais essa mesma pessoa. O poder soberano de Deus está em você. Diga, o poder soberano de Deus está em você. Glória a Deus. Irmão, se prepare para o rio de revelação. Quantos querem? Se prepare para um rio de revelação. Pai, eu profetizo. Pai, eu profetizo. Se você acredita, Pai, eu profetizo um rio de revelação sobre essa pessoa. Um rio de revelação dos céus sobre essa pessoa. Ó Deus, grandes revelações de quem Tu és, ó Pai, em nome de Jesus. Um rio de muita revelação sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você acredita? Deus vai se revelar para você. Deus vai se revelar para você. Deus vai se revelar para você. Deus vai começar a falar com você. Deus vai se revelar para você. Aleluia. Eita, que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por esse Deus. Olha, irmão, isso é um maná.
um maná, Deus me coloca diante de uma mesa e vai. É tanta coisa, irmãos, para você comer. Tesouro verdadeiro está dentro de você. Tesouro verdadeiro está dentro de você. O tesouro, o único tesouro verdadeiro está dentro de você. O Pai, Cristo está dentro de você. Aleluia, Cristo está aí, irmãos, falando com você, ministrando em você. Cristo, aleluias. Oh, glória a Jesus. Você está entendendo nessa noite? Você está compreendendo? Diga assim: você não vai ser mais religioso. Diga: você não vai ser mais religioso. Mas não vai ser mesmo. Diga: você é um homem do reino. Se for mulher, diga: você é uma mulher do reino. Diga: tem um rei querendo ser honrado pela tua vida. Aleluia. Diga: tem um rei querendo ser honrado pela tua vida. Diga: ele te tirou do império das trevas e te trouxe para a tua maravilhosa luz. Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você é luz no Senhor. Você é luz no Senhor. Entenda, você é luz no Senhor. As pessoas que estão em treva estão buscando a luz, e você é luz no Senhor. Luz no Senhor, você é luz. Aleluias. Diga para o seu irmão: brilhe. Diga: brilhe. Ilumine o caminho para as pessoas. Diga: voz profética, se levante. Glória a Deus. Diga assim: eu sou uma voz profética. Aleluia. Você é uma voz profética. Para que é isso? Pessoas estão em crise e Deus quer usar você para solucionar os problemas. Deus quer usar você. Diga para o seu irmão: Deus quer usar você. Deus vai usar você. Diga assim: eu sou sacerdote. Se for sacerdotisa, diga: eu sou sacerdotisa. Eu tenho um ofício. Diga: eu tenho um ofício. Amém? Diga: eu tenho um ofício. Primeiro ofício: interceder. Qual o primeiro ofício de um sacerdote? Todo sacerdote, o ofício dele, ele já sabia, era interceder pelo pecado do povo. Você está entendendo nessa noite? Quem tem mais entendimento, que tem mais tempo caminhando, que é sacerdote, você tem um ofício: interceder pelo pecado do povo. Você vai ter que interceder pelo pecado do povo. Diga para o seu irmão: intercessão é um trabalho de toda a igreja. Diga: todos que são sacerdotes têm que interceder. Diga: você tem que interceder. Você tem que orar por vidas. Você tem que orar por pessoas, por vida. Esse é um trabalho do sacerdote. É o trabalho do sacerdote, orar por vidas. Segundo ofício de um sacerdote: adorar a Deus. Um sacerdote, ele intercede e ele adora a Deus. Ele intercede e ele adora. Ele intercede e ele adora. Todo sacerdote é um intercessor e um adorador. Todo. Não é só, não é o pastor, não é o ministro, não, é todo sacerdote. É um intercessor e um adorador. Um intercessor e um adorador. Os dois ofícios do sacerdote: interceder e adorar a Deus.
Amém? Glória a Deus, está entendendo? Agora diga para o seu irmão: Deus quer a tua honra. Diga assim: vamos descobrir o que é a honra. Vocês estão entendendo essa parte? Que nós ministrei aqui, falei, entendeu? Agora Deus quer a tua honra. Capítulo, lá em Malaquias 1, o capítulo 7. Deixa eu terminar o 6, que diz assim: questionou o Senhor dos exércitos a vós sacerdotes: ora, sois vós que desprezais o meu nome? O verso 7 do capítulo 1: trazendo comida impura ao meu altar. Como que se profana o nome do Senhor? Como é que se profana o nome de um rei? Preste atenção. Como é que você profana o nome do Senhor? Como é que você profana o nome de um rei? Preste atenção. Ele diz assim: trazendo comida impura ao meu altar. Preste atenção. Isso aqui é o altar do Senhor. Nesse lugar é um lugar que nós adoramos a Deus. Esse lugar é reconhecido aqui como um altar do Senhor, de adoração a Deus. Deus está dizendo: trazendo comida impura ao altar. Isso fala, irmãos, da vida da pessoa, de como a pessoa deve se manter. Fala da santidade ao Senhor, da separação para o Senhor. De hoje em diante Deus te chamou, Ele escolheu você, Ele acredita em você. Você é filho de Deus. Ele te separou para Ele. Ele te tirou do império das trevas. Ele está dizendo: se mantém puro. Amém? Ele está dizendo para você: se mantém puro. Todas as vezes que você vir comer do meu altar, você vem puro. Não traga comida imunda. Venha puro, se mantém puro, se mantém em santidade, se mantém em separação para mim. Amém? Então se mantém puro. Depois ele diz assim, preste atenção: e ainda assim indagais, de que maneira te desonramos? Preste atenção. Então traz comida impura e desonra o Senhor. Ele diz que nós temos que dar o quê? A honra a Ele. Mas estamos trazendo, muitas vezes errando, trazendo comida impura e ainda desonrando a Ele. Aí eles fazem uma pergunta para o Senhor: de que maneira é que nós te desonramos? Aí o Senhor, irmãos, Ele diz exatamente como que nós o desonramos. Diga: você vai saber, fala para o teu irmão, você vai saber como você desonra o Senhor. Preste atenção aqui agora. Quando de fato estáis declarando, mediante a vossa atitude, que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Quando você vem para um lugar desse e não dá a importância que se deve dar a Deus nesse lugar. Quando você chega nesse lugar que você não deve dar a importância que se deve dar, você está desonrando o Senhor. Então, para a gente aprender mais um pouco, ele diz assim, ó, essa é uma das atitudes. A outra é, quando, o verso 8, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? Aí presta atenção, um animal cego. E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-te ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer aqui. Os sacerdotes estão ministrando.
Isso é um altar. Deus quer a honra para Ele. Quantos de vocês vão ofertar nessa noite? Então deixa eu te dizer, a tua oferta é uma honra ao Senhor. É a única coisa que Ele te pede. Pastor, como que eu honro ao meu rei? Dando a minha oferta. E muitas pessoas não sabem que a oferta é uma honra. A oferta é uma honra ao Senhor. Você vai ter que derrubar essa fortaleza. O rei não aceita que ninguém se apresente diante dele de mãos vazias. Nenhum rei aceita isso. E o rei Jesus também não aceita que ninguém se apresente diante dele de mãos vazias. Eu não estou falando de dízimo. Dízimo todo mundo tem que devolver, porque não é seu. Eu estou falando de honra ao Senhor, de oferta ao Senhor. Ele diz aqui, ó: quando vós ofertais a mim, trazei o cego. Pega o que é cego, ou senão o que é aleijado. O Senhor diz: eu me agrado dessa oferta. Deixa eu te dizer, preste atenção. Pessoas, é assim que funciona, irmãos. Você tem um rebanho de gados, e no meio desse rebanho de gados, você vai tirar uma oferta desse rebanho. Você vai dar um gado daquele rebanho para o Senhor, em oferta ao Senhor. Você vai decidir honrar o Senhor com uma oferta, com um gado. E você observa o rebanho. Você vai dar o boi aleijado? Você vai dar o boi cego? Assim, muitas pessoas estão fazendo diante do Senhor. E Deus disse: e você acha que eu, como Senhor e como Rei, me agrado dessa oferta? Eu fico agradecido dessa oferta? Desse tipo de oferta? Eu queria saber uma coisa aqui. Quem nessa noite aqui não tem nenhum real para ofertar? Então, seja sincero. Não, quem não tem aqui hoje? Não, seja sincero, quem não tem? Você? Vem cá. Eu quero te ensinar um princípio para você nunca mais. Fica aqui, irmã, virada para lá. Quem é outra pessoa que não tem para ofertar aqui hoje? Que não tem. Hoje, agora. Vem aqui. Eu vou ensinar para vocês um princípio de honra. Quem mais não tem nenhum real aqui? Se tiver, não, é quem não tem. Então todos os outros têm, né? É você e Deus. Deixar essas três pessoas aqui. Quando diz que é com Deus, o negócio fica diferente. Você está vendo como Deus fala? É aqui agora. Todos esses que estão aqui de mão vazia diante do rei.
E todos vocês tendo diante do rei. O princípio de honra, irmãos, é a oferta. As pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. Eu não tenho medo de falar sobre dinheiro. Primeiro, porque ele não me domina. Segundo, porque eu não sou ganancioso. E terceiro, porque tudo que eu pego eu invisto no reino. Então eu não tenho medo de falar sobre dinheiro. Porque o que eu pego, o meu dinheiro, eu faço pelo reino. Eu faço pelo próprio reino do meu rei. Então eu quero ensinar a vocês um princípio de honra. Que não se chega diante de um rei assim, ó. Isso é desonra a um rei. Essas pessoas aqui, todos eles são filhos, mas chegaram diante do seu pai e não o honraram. Isso é uma desonra diante do rei. Agora por quê? Porque muitos desses aqui, preste atenção, pode ser que os terrenos deles sejam inférteis, não esteja produzindo. E a infertilidade desse terreno é justamente porque eles não honram o pai. Dando um exemplo, não estou dizendo que eles estão assim não, irmãos, mas só para você pegar o exemplo. Pode ser até um choque, viu, irmãos? Mas você sabe, é só um exemplo que eu estou dando, para vocês entenderem aqui. Então Deus quer a honra. O pai quer a honra para ele. O pai quer ser honrado. E precisa ser ofertado. E ele não quer a sua oferta cega. Ou nem o seu boi cego, nem o seu boi aleijado. Ele quer o melhor que você tem. Porque ele deu o melhor para você. Ele deu o seu único filho. O melhor que ele tinha, ele deu para mim e para você em oferta. Para mim e para você. O melhor que ele tinha, ele deu em oferta. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que é que significa isso? Preste atenção para você entender o que significa isso. Significa adoração. Quando eu decido adorar a Deus. Fica aí, viu? Você não vai sair agora não. Adorar a Deus. Então ele diz assim, ó, para você entender aqui. Pode ficar tranquilo, irmãos. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? Quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-te ao governador humano. Será que ele fica feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-lo? Questiona o Todo-Poderoso, o Eterno. Suplicai agora mesmo. Chamam graça e favor de Deus para que tenham compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Com esse tipo de oferta que nós estamos dando ao Senhor, será que ele vai nos atender? Indaga o Senhor dos Exércitos. Irmãos, preste atenção. Se você chega diante do Senhor, diante de um culto, aonde o rei está presente, e você não dá uma oferta a ele, ele é o rei, será que ele vai te atender? Ele mesmo diz na palavra dele, será que ele vai te atender? Ele diz assim, indaga o Senhor. Se você decide dar, agora vocês que estão aí, vai dar uma oferta ao rei, um presente ao rei, e vem com R$2. Deixa eu dizer para você, um boi cego. Puxe olhe no seu bolso, você quando vem assim, e veja quanto que é que você tem. Não é para você pegar não, mas quanto você tem e calcule. Muitas vezes você tem 20, 50, você tem 5, 10.
e você olha a menor nota para ofertar. Você tira um boi cego do seu rebanho e traz para honrar o rei. Será que ele vai receber? Um boi aleijado, será que ele vai receber? Só para você entender o princípio de honra. Eu decido honrar o Senhor. Quando eu decido, irmãos, honrar uma pessoa, só para você entender, eu dou o melhor para ela. Eu decido honrar a vida, vamos dar um exemplo aqui. Eu decido honrar a vida de Reinaldo. Se eu decidir honrar a vida de Reinaldo e dar um presente a Reinaldo, eu vou na loja e procurar um presente que ele gosta e bom. Eu decido honrá-lo. Quando a gente decide honrar o rei, a gente dá o melhor. A gente nunca chega num lugar para dar o pior. A gente dá o melhor. Amém? Então eu quero que vocês prestem atenção lá de adoração nessa noite. Vocês estão vendo esses irmãos aqui? Fiquem em pé aqui, irmãzinha. Isso, na graça. Vocês estão vendo? Quem tem dízimo e oferta nessa noite? Quem tiver, já pode colocar aqui, né? E você já colocou. Amém. Eu estou falando de dízimo não. Agora quem já colocou o dízimo. Agora é o seguinte. A Bíblia diz assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existia uma seca lá no livro de Gênesis. A terra estava toda devastada. Terrível estava a terra. Toda devastada. Amém? Toda devastada. A terra estava ruim. Não prestava para nada aquela terra. O que é que aconteceu? Presta atenção aqui. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus falou com um homem. E o nome desse homem era Isaac. E a Bíblia diz o que? A Bíblia disse para Isaac: semeie nessa terra. Ó, presta atenção aqui. Ninguém estava semeando. E Deus falou com Isaac: semeie nessa terra. Semeie numa terra infértil, numa terra seca, numa terra ruim. E quando Isaac semeou, Deus abençoou a terra. E a terra produziu 100 vezes mais. Deixa eu te dizer, a tua oferta abençoa uma terra e faz a terra produzir 100 vezes mais. E você, Deus vai multiplicar a tua sementeira. Toda a tua sementeira vai se multiplicar. Então nessa noite, diante de um ato de adoração, vira para lá, queridas. Vocês todos aí têm dinheiro, não tem? Nem que sabe R$1. Vocês disseram que tinha. Se você está mentindo é para o Senhor. Se não tem, vem para cá. Nem em casa não, nem em casa não, é aqui. Nem em casa não, é aqui. Ó, é aqui, amém? É aqui. Tá vendo? Estou dizendo. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Tá vendo? Eu sei, irmãos, eu sei. Eu sei que você deixou o bezerro no pasto. Deixou o bezerro no pasto. O bezerro ficou no pasto. Irmãos, essa noite eu quero ensinar para vocês, né? Algumas coisas poderosas dentro do reino de Deus. Amém? Coisas poderosas. Isso que eu estou falando, irmão, não é oferta. Amém? É dízimo. Glória a Deus.
Ou o que eu estou falando não é de dízimo, é oferta. Amém? Mas eu quero falar isso aqui para vocês nessa noite. Como que Deus é? Deus é assim. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, irmãos. Olha para aqui, irmãos, só para você entender aqui. Quanto gado e quantas ovelhas ficaram no pasto? Não é verdade? Olha quanto gado. Tá vendo? Quantas ovelhas no pasto? Todas essas ovelhas aqui, a maioria dessas ovelhas aqui tem, mas ficou em casa. Quem tem e ficou em casa? Tira. Espera, devagar. Vocês vão ter que ser sinceros, viu? Vocês não podem mentir. Quem tem e ficou em casa? Então vocês que têm e ficou em casa, pode sentar. Agora os que não tem, vai ficar. Que não tem nada em casa. Os que não tem nada, tem que ficar. Ó, os que tem e ficou em casa, irmãos, se você tem e ficou em casa, só foi para você aprender nessa noite. Presta atenção aqui, ó. Só foi para você aprender nessa noite que o teu bezerro e o teu boi cevado tu tá deixando em casa, e tu tá chegando todo dia na presença do rei e não tá honrando ele. Aí tu vai para casa com essa fortaleza destruída. Amém? E tu nunca mais vai chegar na presença do rei sem a tua oferta. Nunca mais tu vai esquecer teu bezerro cevado, ou teu bezerro, ou teu boi no teu pasto. Todas as vezes que tu for ver o rei, todas as vezes que tu for chegar diante do rei, tu traz o teu boi, tu traz a tua ovelha. Amém? Quem está entendendo? Não é para mim, não é para ninguém, é para o teu rei. A oferta é uma honra ao teu rei. É para o teu rei te abençoar. Amém? E aqui está uma pessoa sincera, que não tem nem aqui e nem em casa. Amém? Deixa eu te dizer aqui, é para Deus destravar a vida dela hoje financeiramente. Vocês precisam entender. E não é vergonha, é para Deus destravar a vida dela, porque hoje ela está aprendendo que nunca mais ela deve chegar na presença do rei sem nada. E você sabe como é que Deus destrava uma vida financeiramente? Você sabe como é que Deus destrava uma vida financeiramente? Deus só destrava uma vida financeiramente por uma semente. Um terreno só pode ser santificado e produzir se houver uma semente fiel. Se uma semente fiel cair nesse terreno, Isaac, estava tudo a maior seca que já existiu na face da terra. Estava em Israel, ninguém plantava, porque ninguém sabia, não ia dar nada, o terreno, a terra estava infértil. Deus disse a Isaac: semeie. E Isaac semeou em uma terra infértil, e Deus fez a terra produzir 100 vezes mais. Está aqui diante de você uma terra infértil. Você quer que essa mulher produza? Você quer que esse terreno gere? Você quer que esse terreno cresça? Você quer que ela produza? Traga a sua oferta e ponha na mão dela. É a sua semente.
Bota a mão, minha filha. Bota a mão, porque agora eu mesmo quero. E eu sei que vai vir para mim, porque o terreno vai melhorar. Bota a tua mão aí. Todos estão semeando, irmãos, nesse terreno. Deixa eu ensinar para vocês o que é adoração. Deus não quer dinheiro de ninguém, irmãos. Eu não quero dinheiro de ninguém. Eu não sou pastor para roubar ninguém. Eu não nasci para roubar ninguém. Eu quero que vocês sejam abençoados por Deus. Eu quero que Deus abençoe vocês. Por isso que eu estou destravando vocês nessa noite. E destravando vida de pessoas. Então, em nome de Jesus, nunca mais se apresente diante do rei de mão vazia. Nunca mais chegue em igreja, em local nenhum, com as tuas mãos vazias. Não deixe ninguém dizer, não deixe ninguém te chamar para ofertar. Não deixe ninguém chamar você, ou é hora de oferta. Não, quando você chegar, traz a tua oferta e põe no altar. Põe, deposita logo, sem ninguém te chamar. Sem ninguém te chamar. Você acredita nisso? Você sabe o que é isso? É honra ao seu pai. Eu acredito, Deus destravou a vida dela hoje. Esse terreno nunca mais vai chegar aqui e dizer eu não tenho nada. Nunca mais ela vai chegar e dizer eu não tenho nada. Ela vai sempre ofertar ao Senhor aqui, de hoje em diante. Eu acredito que o pai... Não estou ouvindo nada. Ela vai ter que plantar. Ela vai lá, depois ela veio e vai ter que plantar a semente dela aqui. Do que ela tem, ela vai plantar a semente dela, do que ela recebeu. Amém, queridos? Você está entendendo isso nessa noite? Diga para o seu irmão, Deus não quer a sua oferta. Deus quer é que você olhe e observe quem necessita no reino. Quem precisa no reino de Deus. Esse é o maior tesouro no reino dos céus. Você sabe o que é que vai acontecer? Você não sabe onde é que você vai botar. Você que deu, você não sabe onde é que você vai botar os recursos financeiros. Deus vai abrir os céus para você. As coisas vão vir para você. Irmãos, olha só. Aonde está a glória de Deus, a riqueza vem. Aonde está a glória de Deus, a riqueza vem. Se a glória de Deus está em ti, tudo que você precisa vem. Se a glória de Deus está em mim, se a glória de Deus está em você, tudo que nós precisamos vem. É atraído. A glória de Deus atrai a riqueza. Então eu quero te dizer nessa noite, você tem que entender isso, que a glória que está em você, se ela é de Deus, se você acredita que esse Deus está em você, a riqueza virá até você. Para quê, pastor? Para você honrar o rei com as tuas ofertas. Com as tuas ofertas. Como que funciona isso? Você tem que olhar para o reino. O reino, você tem que olhar o reino. Ter uma visão de reino e olhar para o reino. Queridos, esse peso de glória Deus me deu hoje. Deus falou comigo hoje para me libertar a igreja financeiramente. Deus falou comigo para me libertar a tua vida, para destravar a tua vida financeiramente, para nunca mais tu experimentar a escassez na tua vida. Deus é fiel. Amém? Adore o Senhor. Pode sentar, gente. Você vai lá, verifica e dá a tua oferta, planta a tua semente. Amém? Vamos adorar a Deus. Você pode se colocar de pé. Deus falou com você nessa noite. Você entendeu isso nessa noite? Feche teus olhos agora, irmão.